Me avise. Gravando. Gravando? Então, ótimo. Obrigado, Bianca. Bom dia, pessoal. Aqui é Marcos Beccari. E essa é a primeira aula do curso Design, Política e Discurso, com a proposta temática Design e Políticas de Visibilidade. E é um curso que eu estou ministrando aqui no PPG Design da UFPR, junto com o querido professor Guilherme Altmaier. Diga oi, Guilherme, por gentileza. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, Guilherme Altmaier aqui. Depois eu me apresento melhor. Ótimo. Guilherme, eu tive a oportunidade de conhecê-lo justamente no concurso recente, quer dizer, de 2019, em que ele entrou, que era para a cadeira de História do Design na ESG. Né? Bom, eu agradeço também aos estudantes que estão aqui presentes, em especial a Bianca, por possibilitar essa gravação, né, e a transmissão também no canal do YouTube, no Nedad. Como eu venho dizendo, já está se tornando uma plataforma de streaming, a gente só precisa encontrar um jeito de cobrar o acesso, certo? Gente, então tem que dar o like e botar o sininho lá também, isso, né, e tal. Muito obrigado, Guilherme. Eu vou, na verdade, deixar para me apresentar para quem não me conhece no final da aula, mas eu queria que o Guilherme se apresentasse muito rapidamente, assim, falando da formação dele, e daí a gente já entra no tema da aula de hoje. Pode ser, Guilherme? Maravilha, Marcos, sem problema. Bom, pessoal, obrigado pela presença, todos e todos. Eu sou o Guilherme Altmaier, como o Marcos me apresentou, desculpa, Daniel. O Marcos me apresentou, sou professor da ESG, UERJ aqui no Rio de Janeiro, lecionando a disciplina de História do Design, e tenho mestrado e doutorado em Design pela PUC-Rio, pelo programa de Sociedade, Design e Sociedade, e desenvolvo uma pesquisa já há bastante tempo sobre a relação do design com questões de gênero, sexualidade, e a relação também com práticas artísticas, então há um encontro entre design e arte, de certa maneira, e aprofundando essas questões criticamente, pensando o design a partir, como agente comunicador, a partir dessa chave, das questões da teoria queer, de feminismos, e eu acho que tem uma conversa muito rica aqui com a proposta dessa disciplina, e o Marcos acho que vai falar um pouco mais, introduzir um pouco mais a respeito disso, mas para pensar nossas próprias práticas no design dentro dessa chave crítica que nos alimenta aí, né, com relação a feminismos e teoria queer, que é um pouco onde a gente vai passar por aí. Então, é isso, me apresentando rapidamente, já passo a palavra aí para o Marcos de volta. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado mesmo. A sua participação nessa disciplina é muito valiosa, não só para mim, mas eu digo em nome do programa, e posso dizer como coordenador e tudo. Eu te agradeço pelo convite, Marcos, fico muito honrado. Mas, bom, pessoal, eu vou só me desculpar pela pressa e já, então, partir para a questão. Gente, esse curso vai ser percorrido em apenas 5 aulas, e o objetivo geral consiste em apresentar o panorama teórico introdutório acerca das políticas de visibilidade que, de um modo ou de outro, atravessam o design e são reforçadas pelo design, né? E nessa primeira aula a gente elencou a leitura do capítulo Escrituras do Corpo, que compõe o livro Lembrar, Escrever e Esquecer, da Jeanne-Marie Gagneban, que, para quem não conhece, é uma professora de filosofia da PUC de São Paulo e livre docente da Unicamp, né, especialista na obra do Walter Benjamin. Mas o texto Escrituras do Corpo é, na verdade, uma leitura muito atenta e perspicaz, eu diria, de uma novela do Franz Kafka, escrita aliás, publicada em 1919, eu acho que eu não sei exatamente quando foi escrita, e cujo título é Na Colônia Penal. Tá? O que essa leitura da Gagneban consegue depreender nessa obra de Kafka
Eu diria que é nada mais, nada menos que a imagem de uma violência anônima que viria a se disseminar ao longo de todo o século XX. Eu acho que é por isso que a gente pensou, eu e o Guilherme, de ter esse texto como um ponto de partida para pensar em política de visibilidade, que é como que uma violência anônima adquire certa visibilidade, nesse caso por meio da literatura, antes de vir a se disseminar, né? Então se trata de um modo de olhar a violência que, de uma forma silenciosa e anônima, já estava à espreita, digamos assim, muito antes de surgir, né, o aparato nazista. E, bom, antes de entrarmos nessa questão da violência, dessa visibilidade, vou tentar contar rapidamente o enredo da história, né? Na Colônia Penal, narra a história de um explorador francês encarregado de visitar uma ilha colonial francesa, uma colônia francesa, para avaliar o sistema penal ali empregado. E nessa visita, ele deveria presenciar a execução, né, de um soldado acusado de insubordinação, essa execução por meio de um complexo aparelho de tortura, né? Daí o diálogo entre o explorador francês e o oficial que conduz esse aparelho é o que compõe a trama principal da narrativa, né? Esse diálogo entre esses dois protagonistas. E os dois falam em francês, que na época do Kafka ainda era a língua da burguesia culta, né? Ao passo que o condenado, por ser um nativo, nesses termos, não compreende a conversa dos dois, não fala francês, né? Quanto à máquina de tortura, ela, que é referida no texto como rastelo, né? Trata-se de um sistema sofisticado de agulhas que escreve, por meio das agulhas, nas costas do condenado, que fica deitado e amarrado na cama, e escreve o quê? A sentença, né? Uma sentença em francês, que ele não entende. Enfim, tem esses detalhes. O processo todo da execução dura 12 horas, da execução e da tortura, né? Que é o tempo necessário, segundo o oficial, para a sentença se inscrever definitivamente no corpo da vítima, e não só provocar sua morte, mas ter uma função pedagógica, que é da vítima final, entender o que a sentença. Eu até tomo a liberdade de ler uma fala do oficial que é reproduzida no texto da Ganheban. Abro aspas. O entendimento ilumina até o mais estúpido. Começa em volta dos olhos. A partir daí se espalha. Uma visão que poderia seduzir alguém a se deitar junto embaixo do rastelo. Mas nada acontece, o homem simplesmente começa a decifrar a escrita, faz bico com a boca, como se estivesse escutando. O senhor viu como não é fácil decifrar a escrita com os olhos, mas o nosso homem a decifra com os seus ferimentos. Aí eu vou pular um trecho, mas aí o rastelo o atravessa de lado a lado e o atira no fosso, onde cai de estalo sobre o sangue misturado à água e ao algodão. A sentença está então cumprida e nós, eu e o soldado, o enterramos. Fecha aspas. Aí, assim, quando se inicia, né, depois que ele faz essa descrição, quando se inicia o processo de tortura, né, de suplício, é interessante que ocorre uma pequena interrupção por ocasião de uma correia que está gasta demais e se arrebenta, né? E é somente nesse intervalo que o explorador francês começa a se perguntar se ele deve ou não intervir no processo que até então ele assistia passivamente. E antes disso ele não interveio quando soube da condenação sem julgamento, embora considere injusta. Não interveio quando entendeu se tratar de uma prática de tortura, e não interveio quando a tortura teve início. Ele só pensou em intervir quando o negócio teve essa interrupção. E notem também que essa interrupção ela se deu por acaso, como uma falha técnica, né? E depois ainda de uma segunda interrupção, e dessa vez para limpar o aparelho, depois do condenado ter vomitado né, nele, o explorador ainda decidido a não tomar posição, nem se comprometer, né? Ele é diretamente interpelado pelo policial, tipo assim, então me diga alguma coisa, né?
e daí finalmente ele diz que reprova esse método punitivo. Aí o oficial não discute, eu estou resumindo tudo, né, gente, para quem leu. E logo após libertar o condenado, né, mediante esse parecer do explorador, o próprio oficial se despe totalmente, ele fica nu e deita na cama da máquina para se assim, não é nem explicado, né, ele simplesmente toma essa decisão. E quando essa máquina se põe a funcionar, ela subitamente se acelera ao ponto de estilhaçar tanto o oficial quanto a si mesma, quanto a própria máquina, né? E se para o alívio do leitor ou da leitora a narrativa terminasse aqui, né, não seria uma obra de Kafka, que nunca concede um espaço para uma narrativa do tipo, ou um desenlace, né, do tipo, o bem vence o mal e tal. E daí eu vou pular para o final, porque tem muita coisa que acontece, né, a partir daí, né. Esse explorador decide fugir da ilha o mais rápido possível. E ao se aproximar do porto, ele percebe que o ex-condenado e o soldado corriam atrás dele, como se quisessem embarcar junto dele, né? E daí, quando quase o alcançam, eu vou ler as últimas frases do texto do Kafka, abro aspas. O explorador já estava no barco e o barqueiro acaba de soltá-lo da margem. Ainda teriam podido saltar dentro da embarcação, mas o explorador ergueu do fundo do barco uma pesada amarra, ameaçou-os com ela e desse modo impediu que eles saltassem. E assim termina o texto do Kafka. Bom, eu acho interessante vou fazer comentários muito breves para não me estender, começando pela literatura do Kafka em geral, né? Como a Ganheban, ela esclarece, ela contextualiza no texto, a obra do Kafka foi com muita frequência interpretada, né, de modo profético, ou um tanto agnóstico, no sentido assim de ter interpretações místicas ou premonitórias, principalmente em relação aos totalitarismos modernos, em particular o nazismo, né? E essa mística a gente vê desde assim, quem que interpreta o Kafka são nomes do tipo Brecht, Adorno, Hannah Arendt, George Steiner e Wilhelm Flusser, que vão entender o Kafka nessa chave premonitória. Então não é qualquer pessoa que vai, assim, não é uma leitura possível, é a leitura que parece predominante, né? E o que ela vai argumentar, que eu acho interessante, é que o Kafka não anteviu literalmente os valores e ideais que vieram a compor exatamente o discurso nazista, né? Por mais que, quando a gente lê em retrospecto essa obra do Kafka, ela parece detalhar certa dinâmica burocrática e administrativa que vai marcar, né, a máquina nazista. E a leitura da Ganheban a meu ver, interessante justamente por se contrapor a essa hermenêutica, essa interpretação agnóstica, aliás, gnóstica, melhor dizendo, não é agnóstica, estou confundindo os termos, gnóstica no sentido de, né, tentar decifrar uma mensagem oculta. E ela se contrapõe a essa leitura que costuma ser atribuída, né, na obra do Kafka. E como que isso aparece exatamente na colônia penal, né? Eu acho interessante essa imagem do oficial que carrega consigo uma pasta com supostas sentenças escritas pelo seu antigo comandante, né? E vocês percebem que essas sentenças são sempre meros rabiscos. Em algum momento da novela isso aparece. E esse termo rabisco é um termo que o próprio Kafka adotava para descrever os seus próprios textos. Ou seja, nada nos autoriza a pressupor que há realmente algo escrito ali, sentenças, de fato. E segundo a Ganheban, as sentenças decifradas pelo oficial, portanto, não são sentenças literalmente, mas sim rabiscos que provêm do desejo dele de sentenciar. Então, assim, é como se fosse um pretexto. E daí, como um espelho, a Ganheban vai dizer que no texto do Kafka, essas supostas mensagens ocultas nunca estão nos textos do Kafka, e sim no desejo do leitor de decifrar os seus textos, né?
E o que a obra do Kafka acaba dessa forma assinalando com precisão, e que eu acho que a Ganheban consegue depreender de maneira igualmente precisa, é a visibilidade de um olhar anônimo, tipicamente moderno, a partir do qual o extermínio humano logo se tornaria doravante, né, quer dizer, depois, logo depois, né, assim, bem perto dessa escrita do Kafka, não só difundido esse extermínio humano, mas algo como uma operação técnica, né? Então, aquela máquina desse texto da colônia penal de tortura, descrita por Kafka, não remete só, por exemplo, avant la lettre, né? Ou seja, antecipadamente às tatuagens que seriam escritas nos judeus nos campos de concentração em Auschwitz, né, que são muito famosas, mas também faz alusão à conexão que o Nietzsche já tinha feito na genealogia da moral entre a escritura e a memória, entre a dor e o aprendizado, né? Bem como as várias técnicas de disciplinamento corporal que o Foucault viria a estudar posteriormente. Mas todas essas remissões possíveis implicam traduções e acréscimos discursivos que eu estou fazendo aqui em relação a um texto do Kafka, que, como a Ganheban nos alerta, não se deixa traduzir facilmente, não tem, assim, a gente não pode fazer essa ponte tão fácil. E é isso que eu queria me deter, assim, em termos de visibilidade da violência, né, é preciso pensar em aspectos mais imediatos do texto, começando pelo fato de que nenhum dos personagens possui um nome. Então o aspecto anônimo já começa por aí. Quais são os personagens? O explorador, o oficial, o condenado e, de certa forma, a própria máquina, né? A máquina possui um nome, que é o Rastelo, o resto não possui nome. Em segundo lugar, a língua francesa serve ali, tem uma função interessante nesse texto, né? Não só para separar os cultos dos nativos, ou civilizados dos bárbaros, né? Mas principalmente para marcar essa distância sob a forma de uma sentença pedagógica, porque a sentença é escrita em francês, né? Na carne de um condenado que não fala francês. Isso é muito interessante. E por fim, ainda para pensar nessa visibilidade anônima da violência, né? Se o explorador resistiu durante tanto tempo a tomar uma posição, é porque, em última instância, a máquina diante dele materializa um corte colonialista, né, que separa ele da barbárie. Então essa fenda inconciliável que, como a Ganheban bem explicita no fim da história, no fim do texto dela, né, é o que está em jogo em relação ao explorador. Até vou tomar a liberdade de ler o último parágrafo do texto, né? Abro aspas. Os nativos são seres humanos descritos como animais e percebidos como tais pelo viajante, esse representante dos direitos humanos. Com a morte do oficial e a destruição da máquina, essa separação não diminui, mas continua inalterada. Aliás, o próprio viajante se esforça com irritação e violência em conservá-la. Ameaça os dois comparsas com uma pesada amarra quando querem alcançá-lo e embarcar no mesmo navio, isto é, quando quase consegue deixar a ilha. Com todas as luzes, o viajante só deseja fugir desse lugar sombrio e também impedir que algo realmente decisivo. Que os outros homens, esses homens animais, como dizia Nietzsche, possam dar o salto, Sprung em alemão, né, para fora da colônia penal. Daí eu vou finalizar por aqui, assim, a gente vê, eu fechei as aspas, né, terminei a citação, e é assim que a Ganheban termina o texto dela, que mais do que delinear como que assim, esse conto ou essa novela, né, na colônia penal, mais do que nos mostrar um discurso premonitório, acaba realçando um modo de olhar silencioso e anônimo, que, como eu disse no início, já estava à espreita muito antes do aparato nazista, né? E o que isso tem a ver com a gente, né?
E, assim, de maneira muito imediata e rápida, eu diria que assim, o nível de violência estatal e burocrática no Brasil se tornou indescritível e incomparável na medida que a gente lembra que a gente já ultrapassou 400 mil mortos na pandemia e tudo ainda parece se passar como se nada estivesse acontecendo. E, na verdade, eu achei muito instigante, eu vou repetir uma coisa que meus orientandos já ouviram 3 vezes, eu acho. Um comentário do Vladimir Safata, que ele fez recentemente, contrariando a ideia que ele atribui a boa parte da esquerda, de que a gente estaria vivendo num pesadelo. Né? Porque, de fato, o que a gente mais escuta é que a gente estaria, né, que é um pesadelo que vai passar uma hora ou outra, que a gente vai acordar e finalmente se dar conta do que está acontecendo e poder fazer alguma coisa. E o Safata tem argumentado que, na verdade, a gente estava dormindo antes da pandemia e agora é que ela nos fez acordar. Porque o genocídio só tem explicitado, né, uma realidade verdadeira do Brasil. Assim, não é um genocídio que começou hoje ou com a pandemia. Porque antes da pandemia, a maior parte da população brasileira já vivia num pesadelo, ao passo que os mais privilegiados é que estavam sonhando, ou seja, a maior parcela da população sempre esteve submetida aos processos mais brutais da violência, e uma violência anônima, uma violência muitas vezes sem rosto, sem ter nenhum acesso a nada parecido com uma democracia, né? Não tem democracia possível sem você ter a garantia, por exemplo, de que a polícia não vai entrar na sua casa sem ter um mandato, sem a garantia de que você não vai sair na rua e levar um tiro. Então esse pesadelo sempre foi, digamos, normal para a maior parte da população brasileira. Ou seja, nessa realidade brasileira, a pandemia não é exatamente um pesadelo, e sim um modo de mostrar que esse pesadelo, essa violência anônima, sempre foi a realidade que até então a gente ou não sabia que existia, ou preferia ignorar, ou simplesmente fingia que não existia, né? Enfim, com isso eu passo a palavra aí para o professor Guilherme, já sem querer me estender. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo resumo, eu acho que você super bem colocou todas as questões do texto. Eu vou tecer só alguns comentários que eu anotei aqui a partir da sua fala e da minha leitura do texto também, mas puxando um pouco pelo que você comentou agora no final, né, sobre essa questão do genocídio e do despertar da esquerda e tal, eu acho que a partir desse gancho, pensar esse texto, e o que eu fiquei pensando muito, talvez não tão relacionado com a ascensão do nazismo, mas pensado, o que eu acho que essa premonição do Kafka está bastante relacionado com o fato de que esse projeto colonial, dessa violência colonial da França e de vários outros países europeus, já vinham germinando esse projeto que depois se entendeu como, né, o fascismo e o nazismo, e que gerou isso dentro da própria Europa, né? Então acho que Kafka denuncia muito bem nesse texto, e que eu acho que a Ganha Bem resume muito bem no próprio texto dela do que se trata, né? Porque é uma novela super extensa, super longa, mas eu acho que ela coloca super bem os pontos. E o que ela faz isso de focar né, numa uma espécie de premonição de ascensão do nazismo, eu acho que o nosso olhar pode ser até anterior, e de olhar coloniais, né, como germinadoras disso, como eu estava falando, e também de pensar, e aqui mais com relação à leitura do texto, qual o personagem que a gente mais se identifica nesse texto, né? Quando a gente lê ele, quem sou eu aí nessa roda, aí, né, nessa loucura sem nome desses personagens? E eu não posso negar que eu não me deixo, acabo me vendo um pouco como viajante também. Eu acho que todos nós, de alguma forma, nos vemos como viajante, como defensores dos direitos humanos, né, pessoas que têm consciência da violência estrutural, do genocídio das populações negras no Brasil, e todas as questões, e de alguma forma temos isso, na verdade, a gente, da mesma maneira como viajante, diz aquele não enfático
só no momento que é tão crucial e que ele ficou completamente encurralado, né, porque ele ficou sem saída ali, ele teve que soltar o não, porque até aquele momento ele tinha aceitado aquele processo todo e tinha até uma espécie de sadismo do próprio viajante em desfrutar, né, daquele processo. E o Kafka é foda nesse sentido, né, porque ele realmente nos envolve nessa trama que é tão complexa que a gente fica com dificuldade de desvendar e se colocar tanto no lado bem ou no lado mal, né, e eu acho que o viajante, naquele ímpeto de ter que dizer um não, porque ele não teve realmente saída, e aquele final, como você comenta, né, Marcos, dele sair de lá e sair correndo e fugido, entendendo que o que se estava cozinhando ali era justamente o que ele iria voltar para a Europa e vivenciar na própria Europa, né, e a ideia de não só do projeto colonial, pensando esse projeto colonial e o condenado na narrativa do Kafka como esse outro, né, esse outro abjeto, esse outro, o nativo, como ele descreve de uma maneira super pejorativa, essa pessoa que não tem nenhuma fala, que absolutamente não fala na novela, recebe essa sentença sem entender o francês, como você falou, né, não fala o francês, e ela é escrita nas costas, então você nunca vai poder ver essa sentença. Então, acho que o que mostra ali um pouco, muito bem Kafka, né, não só nessa novela, mas, enfim, em todas as novelas dele, é essa questão da violência e de uma... E tem humor na novela dele também, tem humor no texto da Gaiban também, né, o vômito, a relação do novo comandante sendo engolido pela máquina, é quase cômico aquela situação, né, que acontece. Então, eu acho que ele traz uma série de sensações a partir de um nível de crueldade abissal, né, e eu acho que é impossível a gente não pensar aqui a partir de uma chave nossa do design com relação à máquina, né, que vira um personagem central dessa história. Exatamente. E o design refinadíssimo dessa máquina, que é incrível, é absurda, porque ela tem pontos que perfuram a pele e outros pontos que tiram o sangue, removem o sangue e lavam com a água, e esse algodão que gira o corpo para que outras partes do corpo sejam escritas, é de um grau de pensamento e de design, de projeto dessa máquina que realmente impressiona, né? E aí a gente não pode deixar, eu não posso deixar de pensar, obviamente, na Revolução Industrial e em toda a evolução da máquina, nesse sentido de servir a crueldade humana, né? E que ganha vida própria, naquele momento que você descreve, sim, que ela ganha uma vida própria lá e se rebela, e aí a máquina fala, eu não vou mais fazer isso aqui, e aí ela começa a batucar lá no novo comandante, né, então é super interessante, e além disso, aquele momento que ele descreve, que o viajante descreve como o antigo comandante, como sendo o desenhista, o engenheiro, né, o acusador, de numa pessoa só, eu acho que Kafka traz aí algo interessante com relação a isso, né, uma totalidade de uma profissão, e a gente pensar o design depois como essa divisão, como essa separação jurídica, e a violência que tem essa separação ao mesmo tempo, de que nos desprende de culpas e também, né, nos isola de certas questões. Então, acho que, para pensar o design nessa chave, acho que é super, super legal. Assim, foram algumas coisas que foram me ocorrendo, também não vou me... Muito bom. Só um complemento muito pontual, assim, sem querer te interromper, e já interrompendo. Por favor. Na esteira de um design funcional, né, segue a função e tal, a função da máquina não é só de torturar e executar. É claro, essa talvez seja a principal função, mas tem uma função pedagógica muito forte, né? Uhum. Uma pedagogia muito interessante, que é você ensinar o nativo por meio de uma língua que ele desconhece. Claro. Isso fala muito do design. E, assim, praticamente o design moderno tem uma função pedagógica per se, né? De salvador do mundo, inclusive, do grande, né, bastião da justiça e do bem fazer, né? Exatamente, mas por meio da pedagogia, né? Quer dizer, de ensinar por uma língua que ninguém vai entender, mas vamos ensinar. Claro, total.
Exatamente. Deixa eu ver só, dar uma olhadinha aqui, eu fiz umas anotações aqui, né, o viajante realmente me fascina, né, esse ser bem educado, né, imbuído de multiculturalismo, né, ciente desse lugar temeroso e honesto ao mesmo tempo. Então é realmente uma figura, de novo, eu me identifiquei com ele, por isso que eu fiquei meio um pouco obcecado com ele. E aí fico de volta, acho que para mim a questão principal desse texto é essa premonição com relação ao colonialismo francês, e fiquei pensando muito numa notícia que saiu ontem, inclusive, na Alemanha, que a Alemanha reconheceu que cometeu genocídio na Namíbia, na era colonial. Isso é algo bastante inédito para os países europeus reconhecerem os feitos, né, genocidas violentos nas colônias, e eu acho que tem uma relação, obviamente, com esse texto, porque a gente está falando de uma colônia francesa, e fiquei pensando, fiquei localizando ela no mapa, inclusive, na minha imaginação, na Guiana Francesa, né, porque é uma tropicalidade e tal. Falei, putz, foi aqui do lado, assim, né. E esse fato da Alemanha reconhecer o genocídio, eu acho que tem todo esse processo premonitório do Kafka de denunciar as práticas coloniais, que obviamente na origem vinham sendo já revistas dentro da figura do viajante e dessa ideia dos direitos humanos, de uma pacificação, né, e de pensar a paz e a solidariedade, mas para quem, né? Exatamente. A égalité, fraternité, solidarité, para quem exatamente? Para que parcelas, né? Porque na colônia, pelo que ele denuncia, a colônia nunca teria vivido isso, né? Até início do século XX. E aí você traz Foucault, né? Fiquei pensando no Vigiar e Punir, obviamente, na inscrição do corpo, né? Nesses limites do direito, das regras delimitadoras, e aí aquela coisinha de couro lá, que o novo comandante leva, não é o novo comandante, né, na verdade é a pessoa que está executando ali a sentença, mas com as regras que está levando ali, e como você bem colocou, né, que são desenhadas, que não são muito claras, que foram decididas por ele, né, e essa relação, né, entre o poder, saber, e os processos e as lutas que constituem o que é certo, o que é errado, o que é pena ou não é, né, eu acho que aí tem um lugar muito cinza, né, dessas definições, assim. Acho que são um pouco esses os comentários que eu queria fazer. Aí, obviamente, é uma máquina de tatuagem que a gente está falando, né, que Kafka descreve, e aí tatuagem realmente é algo que é muito próximo da gente, essa ideia de tatuagem. Eu fiquei lembrando de um filme muito forte que eu vi há pouco, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que chama O Homem que Vendeu Sua Pele, de uma cineasta tunisiana, que é sobre um imigrante, acho que da Líbia, que vende a sua pele para um artista contemporâneo, para que esse artista faça uma tatuagem nas costas dele, e que ele não sabia o que seria tatuado, ele nunca soube, até depois ver no espelho, que era o desenho de um visto, para que esse imigrante pudesse entrar na Europa. Então, foi só através dessa tatuagem que ele conseguiu imigrar para a Europa e viver na Europa, e aí foi exposto na Europa, nas galerias de arte, ele ficava sentado e aquela tatuagem sendo exposta como visto, né, nesse ser humano que passava algumas horas ali sentado. Então acho que tem uma relação muito próxima, um filme muito interessante. Caramba, qual que é o nome mesmo? Você pode repetir? Chama O Homem que Vendeu Sua Pele. A cineasta se chama Kawther Ben Hania. Eu não sei nem se ganhou, mas acho que tem uma relação muito forte com essa coisa da inscrição no corpo, né? É isso, eu acho que meus comentários eu paro por aqui para a gente poder começar a escutar as outras pessoas. Perfeito. Então a gente vai encerrar a gravação, se despedir da audiência de milhões de pessoas que a gente tem. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso. Apertar o sininho. Daqui a pouco vem a cobrança no boleto, a gente vai dar um jeito de fazer isso, tá? Me avisa, Bianca, quando